Hello! Is it cold in there? Tá frio aí? Porque aqui vou dizer para você, está muito friozinho. Mas isso não significa que a gente não tenha que estudar, não é verdade? Então, vamos para mais uma quinzena. Quinzena number 7. Imagine. Ok? So, are you ready to start? Você está pronto para começar? Eu estou pronta para começar a ensinar um novo conteúdo para você. Quero que você se concentre, preste bastante atenção em tudo que vai ser mostrado aqui, para que a gente possa exercitar muito. Let's go? Hello, pessoal! Vamos começar? Então, hoje nós vamos estudar os quantifiers. O que são os quantifiers? São quantificadores. Eu consigo dizer um número para algum objeto. Eu consigo contar. Só que nós vamos falar de alguns quantificadores em especial. Let's start? Bom, antes de começar, eu preciso explicar para você o que são substantivos contáveis e incontáveis. Por quê? Substantivos contáveis é tudo que a gente consegue contar. Por exemplo, eu chego na sala de aula e consigo dizer exatamente quantos alunos tem. Eu consigo contar quantos meninos, quantas meninas, eu consigo contar quantas janelas. Tudo isso que eu consigo dizer, 1, 2, 3, 4, então eu consigo dizer que é contável. Já os substantivos incontáveis, não é que eu não vá dizer que ele não é contável, que eu não possa contar, mas quando eu falar a palavra daquele substantivo sozinha, ela vai ser incontável. O que a gente pode dizer que é um substantivo incontável? Os líquidos, a água, o leite, o café, o refrigerante, a cerveja, o vinho, o champanhe, tudo que é líquido a gente diz que é incontável, certo? Mas quando eu falar a palavra, por exemplo, water, água, então ela é incontável. Os farináceos, por que a teacher chamou de farináceos? Porque é farinha, açúcar, pó de café, leite em pó, tudo isso que está nessa mesma qualificação de pó, ele também é incontável. Os queijos são incontáveis, o presunto é incontável e o dinheiro também é incontável. Combinado? Bom, bora lá começar então com os substantivos, com os quantificadores. O primeiro que a gente vai ver é o some. O some, ele significa assim, ó, alguns, algumas. Ele pode ser usado tanto para substantivos contáveis quanto para substantivos incontáveis. Eu digo assim, ó, I have some books. Então, eu tenho alguns livros. Livros eu conto. Agora, quando eu falo assim, ó, there is some water. Tem um pouco ou... Não vai ficar legal se a teacher usar alguma água. Então, eu acho que a melhor tradução seria um pouco d'água. E aí, onde é que eu uso esse tipo de quantificador? Eu uso em frases afirmativas. Então, quando eu quero falar afirmativamente, tá escutando esse barulho? Onde é que será que a teacher está gravando hoje a nossa aula? Isso mesmo, na escola. Então, talvez a gente escute um barulhinho de fundo, porque os nossos alunos aqui estão andando, estão fazendo a merenda deles. Mas isso não vai atrapalhar a gente. Bora lá continuar, então? Voltando para o nosso foco. Então, ele é usado em frases afirmativas, que nem essa que a teacher falou, I have some books. E também eu posso usar uma pergunta. Do you have some books? Quer dizer, você tem alguns livros? E ele, em especial, é usado em frases interrogativas quando significa um pedido ou um oferecimento. Por exemplo, eu falo assim, alguém poderia me dar alguns livros para eu poder estudar? Então, eu estou fazendo um pedido. Ou eu posso falar assim, você gostaria de alguns livros para você levar para a escola? Nesse momento, eu estou fazendo um oferecimento.
Então, nessas duas situações, somente o some pode ser usado. Agora, quando ele tiver o sentido de alguns, ou algumas, ou um pouco, como a teacher falou, pode ser usado em qualquer frase. Somente vamos ter que parar e analisar. É pedido? Então tem que ser some. É oferecimento? Tem que ser some também. Combinado? Depois do some, nós temos o N. O N tem dois significados básicos. O primeiro é nenhum e o segundo é alguns. Então, eu posso dizer que o N significa nenhum ou nenhuma, alguns ou algumas. Ele também é usado com substantivos contáveis e incontáveis. E o pulo do gato aqui é que ele é usado em frases negativas. Então, nas negativas, só ele pode ser usado. I don't have any books. Então, eu não tenho nenhum livro. Ou então, lembra que eu falei nas perguntas normais? Do you have some books? Que eu fiz o exemplo no slide anterior. Então, aqui eu posso substituir aquele some por any. Então, eu falo, do you have any books? E vou dizer a vocês, talvez você encontre mais uso do N do que do some, porém você não está errado, combinado? Tanto um quanto o outro está completamente correto, mas eu ouso dizer que o N é mais usado do que o some. Depois do N, nós temos o a few, tá? A few, duas palavras separadinhas. E que significa também alguns e algumas. E aí, quando você lê ali alguns e algumas, de repente você pensa assim, teacher, mas alguns e algumas não é some? Também. Mas olha o que eu escrevi logo após alguns e algumas. Mas em menos quantidade do que quando usamos some. Então, eu digo assim, I have some books. Eu tenho uns 5, 6 livros, porque eu tenho alguns livros. Agora, quando eu digo I have a few books, é porque eu tenho alguns livros, mas muito menos que 5, 6 livros. Eu tenho 2, 3 livros no máximo, certo? Tá, teacher, e se tu coloca uma frase para eu ler e eu posso usar um dos dois? Todos os dois estão corretos se eu não colocar nenhuma quantidade. Porque quando eu colocar lá, I have blá 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 books, e só dou essa frase, você pode escolher some, você pode escolher a few. Fica a seu critério. Todas as duas formas estão certas. Agora, quando a teacher escrever I have blá 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 books, e logo depois eu colocar assim, I have 7 books, ou 7 livros já é uma quantidade maiorzinha. Então, só pode ser some. Agora, imagina que eu coloco 3 books. 3 livros? Pouco, né? Então, eu vou usar a few. E aí, eu digo a vocês que a few é usado somente com substantivos contáveis, ok? E ele é usado em frases afirmativas e interrogativas. Aqui só não existe aquela divisão de pedido e oferecimento. Mas numa pergunta interrogativa eu posso falar, do you have a few books? Certo? Depois do a few, eu venho para o a little. Ele trabalha igualzinho o a few. Tá, teacher, e por que tu falou dele então? Se ele é igual, para que confundir a minha cabeça? Porque enquanto o a few é usado com substantivos contáveis, tudo que eu consigo contar, o a little é usado com substantivos incontáveis. Então, o a little eu só vou poder usar com os líquidos, os farináceos, o dinheiro. Lembra que nós falamos sobre isso? E olha ali o que a teacher escreveu primeiro. Significa um pouco. E também é usado em frases afirmativas e interrogativas. Depois, eu trago a lot of. Só que a gente vai falar tudo junto. A lot of. Repete aí comigo. A lot of. Muito bem. E o que o a lot of significa? O a lot of significa muito, muitos, muitas. Então, você está vendo que eu estou falando no plural e no singular? Por quê? Porque ele pode ser usado tanto com coisas contáveis como com coisas incontáveis.
eu tenho muita água na minha garrafinha. Então, aí ele entra como muita. Não tem S. Eu tenho muitos livros na minha casa. Muitos. Então, isso significa o quê? Que eu tenho uma quantidade grande de livros. E ele só é usado em frases afirmativas. Cuidado, porque a Lorov, quando eu quiser sempre expressar muito, sempre frases afirmativas. Combinado? Depois do Alorov, eu vou para o many. O many, ele é o parceiro do a few. Olha lá, ele significa muitos e muitas. Também é usado com substantivos contáveis, só que em frases negativas. Ele só pode ser usado na negativa. Por quê? Porque eu falo assim, eu não tenho muitos livros. Então, I don't have many books. Eu não posso usar o Alorov que a teacher mostrou para vocês agora. A Alorov é só afirmativa. Então, eu preciso usar many. E por último, eu tenho o much. O much é igual ao many, só que substantivos incontáveis. Do mesmo jeito que eu tenho a few e a little, eu tenho many e eu tenho much. Então, much, muito ou muita, mas sempre em frases negativas. I don't have much water. Eu não tenho muita água. Eu não poderia usar o Alorov. Por quê? Quem lembra do que eu acabei de falar? Isso aí. Porque o Alorov é usado só em frases afirmativas. Perfeito. Com isso, a gente termina os quantifiers, os quantificadores. Mas a nossa aula não termina aqui. Olha só. Oh, relative pronouns. What are relative pronouns? O que são os pronomes relativos? Os pronomes relativos, eles são usados quando eu quero juntar pelo menos duas frases e não quero ficar sendo repetitiva. Por exemplo, o meu nome é Flávia. Eu trabalho no Colégio Maria Dutra. Eu vou ao Maria Dutra às quartas e sextas. Então, pensa eu ficar falando eu. Não. Então, a teacher pode juntar essas frases. E aí, eu falo, o meu nome é Flávia, ponto. Eu trabalho no Maria Dutra, que é uma escola próximo da minha casa. Então, eu não falei lá no meu exemplo, né? Mas juntar com segundas e quartas e sextas não ia ficar legal. Então, vamos voltar. Então, meu nome é Flávia, eu trabalho no Maria Dutra, o Maria Dutra é perto da minha casa. Então, o meu nome é Flávia, fica normal. Só que aí eu não preciso ficar falando eu. Eu trabalho no Maria Dutra, que é perto da minha casa. Então, esse que a teacher falou ali no meio, ele serve para juntar essas duas frases, certo? E nós vamos falar hoje de 4 pronomes relativos, de 4 relative pronouns. Vamos ver quais são? Bora lá então, né? O primeiro que a gente vai ver é who. O que significa who? Quem? Eu também poderia dizer que nesta situação aqui, o who significa que. Ele é usado quando a gente quer se referir a uma pessoa. Olha só, presta atenção nessas minhas frases. Aquela é a Flávia. A Flávia trabalha no Maria Dutra Gomes. Imagina se toda frase que eu fizer, ela for pequenininha e eu for falando a Flávia, a Flávia, a Flávia. Vai ficar chato o meu texto? Então, eu posso pegar as frases e tentar juntá-las. E eu não estou falando da Flávia? Então, aquela é a Flávia que trabalha no Maria Dutra Gomes. Eu fiz uma frase maior em que eu falei tudo que eu queria. E como é que eu juntei essas duas frases? Com o pronome relativo, que. E como eu estou falando de uma pessoa, eu preciso usar o who. Por isso é que eu falo, that is Flávia, who works at Maria Dutra Gomes. Certo? Depois eu disse assim para você, ó, sua escrita é obrigatória se logo após ele vier um verbo. Pensa na frase que eu falei agora.
That is Flávia. Who works? Work é verbo? É. Work é trabalhar. Então, eu sou obrigada a colocar o who na minha frase. Tá, teacher? Eu posso desobrigar? Pode. Você pode ser desobrigado a usar esse who na frase quando depois dele vier uma palavra que não for um verbo. Então, aquela é a Flávia. Ela, deixa eu ver se eu vou fazer um exemplo aqui em que com quem eu acho que vai ficar difícil, porque quando eu me referir a uma pessoa, eu sempre vou dizer que ela faz alguma coisa. Ó, aquela é a Flávia que mora em Itajaí. Aquela é aquela é a mãe que está buscando o filho na escola. Com o who vai ficar um pouco difícil da teacher pensar agora explicando aqui para você. Mas, se na hora de você fazer a sua frase, você perceber que logo após esse who não vem um verbo, você pode tirar ele da frase. E você não vai estar fazendo com que a pessoa deixe de te entender. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos é muito comum eles tirarem esses pronomes. E eles tiram por quê? Para não ficar repetitivo. Imagina, aquela é a Flávia que, aí daqui a pouco a Flávia que, aí daqui a pouco mais a Flávia que, e toda a vida ficar falando esse que, a gente pode pegar e usar realmente só quando necessário. Então lembre-se disso, o who ele é usado sempre que eu falar de pessoa, sempre que eu me referir, melhor dizendo, a uma pessoa. Depois do who eu tenho that. Aí olha o que eu escrevi do that. That significa que ou quem. Então agora eu tenho o que ou quem para falar do that. E eu digo a vocês que o that ele pode ser usado para se referir a uma pessoa, como o who, ou a um objeto. Hi, teacher, então quer dizer que se eu quiser usar só o that fica mais fácil? Com certeza. E você nunca vai estar errado. Então, ao invés de eu falar that is Flávia who works, eu posso falar that is Flávia that works. E quando eu falo that works, eu estou falando quem também. Agora, olha só. Este é um livro. Eu comprei na livraria. Este é o livro que eu comprei na livraria. Então, nessa situação, eu estou falando do quê? Do livro. E se eu estou falando do livro, então eu não posso usar o who, porque o who só é para pessoa. Qual é que eu uso? Eu uso that. Ok? E olha só que mais legal. This is the book that I bought at the bookstore. Essa é a frase que a teacher falou ali em português antes. E presta atenção na palavra que está depois do that. That I bought at the library. Qual é a palavra que está depois do that? Isso mesmo, é o I. O que é I? I é eu. Então, eu é verbo? Não, eu é pronome. Então, quando eu falar essa frase, ou quando eu escrever essa frase, eu posso pegar e fazer o quê? Eu posso tirar esse that da minha frase. This is the book I bought at the library. At the bookstore, desculpa. Library é biblioteca. Tem que ser bookstore, que é livraria. Então, vocês viram? Vocês conseguiram perceber? This is the book I bought. Tá, teacher, e por que tu tira, então? Eu tiro para não ficar repetitivo. Porque quando você começar a escrever um texto muito grande, você vai ver que o that aparece várias vezes. That, e aquele texto vai ficando cansativo, porque você vai vendo muito aquelas palavras. E sempre a mesma palavra, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e tirar esse that, certo? E ali eu falo, a sua escrita é obrigatória se logo após ele vier um verbo. E assim como o who, podemos omiti-lo se ele for seguido de um substantivo. E, como eu já disse a vocês, pode ser usado no lugar de who sem alterar o sentido da frase. O próximo pronome relativo é
which. E olha lá, o que significa which? Which significa que. Qual é o outro que a gente acabou de ver que significa que? Isso mesmo, o that. Então, o which, eu vou dizer que ele é um sinônimo para that. Só que, me completa a frase. Só que ele só se refere a um, that's it, objeto. Então, lá naquela frase que eu falei, este é o livro que eu comprei na livraria, eu poderia usar o which no lugar do that. Mesma coisinha do que a teacher começou a falar lá no who. A sua escrita é obrigatória se logo após ele vier um verbo. E assim como no that, podemos omiti-lo se ele for seguido de um substantivo. Então eu posso falar, this is the book which I bought at the bookstore. Ou então, this is the book I bought at the bookstore. Continuando ali, pode ser usado no lugar de that sem alterar o sentido da frase. Porém, agora aqui isso aqui é muito importante, a gente tem que prestar muita atenção. Olha lá, se for usado após uma vírgula, eu só vou usar o which, eu não posso mais usar o that, tá? Então, toda vez que o pronome relativo for o que, se referir a um objeto, e vier logo após uma vírgula, for a palavrinha escrita logo depois que você colocou a vírgula, o que você tem que fazer? Você só pode usar o which, combinado? Por último, nós temos o whose. O que significa whose? Cujo, cuja. E o whose, este é o livro cuja dona é a Flávia. O que eu quero dizer com esse cujo, cuja? Eu quero dizer que ele pertence a alguém. Então, o whose é usado para fornecer mais informações sobre um sujeito, para dizer que algo pertence a alguém, estabelecendo uma relação de posse. This is the book whose owner, owner significa dono, whose owner is Flávia. That is the car whose owner is the director. E com o significado de cujo ou cuja, whose vai ser seguido por um substantivo. This is the book whose owner. Olha ali, substantivo que é proprietário, dono, certo? E agora? Agora você pega o seu caderno de inglês, lá na primeira folha em branco, coloca a data de hoje, June 7, 2021, e copie o que foi apresentado nos slides anteriores. Copie sempre com muito capricho, prestando bastante atenção, porque isso aqui é uma matéria que ela é um tiquinho mais chatinha, mas pode ter certeza, você vai entender facilmente, ok? Fico aguardando essa cópia bem caprichada. Pois então, por hoje é só. Matéria nova, caderno caprichado, quero ver tudo perfeitinho, combinado? Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter repetido quando eu pedi e capriche sempre, estude bastante. Kisses, bye bye!